Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Hoje viemos falar de uma das passagens em terra desse Exu maravilhoso, que eu tenho a honra de trabalhar com ele, Senhor Capa Preta, maravilhoso mesmo, que nesta passagem foi um grande médico conhecido e reconhecido mundialmente. Estamos falando de Dr. Daniel. Ele nasceu na Escócia em 1836, vem de uma família muito humilde e sua mãe teria morrido ainda quando ele era muito bebê. E então, quando ele fez 12 anos, ela veio numa aparição dentro do seu quarto, dizendo para ele que se preparasse para a grande missão que ele tinha vindo cumprir nessa terra. Ele acordou em choque daquilo que viu, daquele momento, provavelmente de um grande desdobramento, e correu para sua tia relatando o que havia ocorrido. E a sua tia o colocou para a rua, expulsou de casa, alegando que ele tinha trazido o demônio para dentro de casa. Foi a primeira manifestação em contato que ele teve. Então ele foi para as ruas tentar sobreviver de favores, de pessoas que o acolheram durante a sua jornada. Ele acreditava na imortalidade desde muito cedo. Seguiu o seu primeiro trabalho ajudando em um hospital de pessoas muito carentes e começou a observar os quadros, principalmente de pessoas dependentes químicas e alcoólicas, que desde aquela época já existia, né? E por ser criado dessa forma, com muita dificuldade, ele tinha imunidade muito baixa. Então, a sua saúde era bem debilitada. Mas assim, com o passar dos anos, ele procurou a faculdade de medicina, se interessou por fazer e ajudar mais pessoas em situações similares àquela em que ele já havia vivenciado. E despertou-se então interesse pelas áreas de psíquicas. Ele trabalhava com psicofonia e também com as sinapses temporais singulares. Olha que interessante, mas não conseguiu permanecer assim muitos anos dentro dessa área, porque o pulmão dele era debilitado, como eu disse a vocês. Aquela época tinha a praga da tuberculose dos 100 anos, né? Então, não se confirma, mas pelos lugares, pelas regiões que ele viveu, porque quando ele foi fazer a faculdade, ele já tinha mudado para a Inglaterra e era a grande crise dessa doença, então provavelmente foi isso que o acometeu, quando a ter a incapacidade para trabalhar. Então ele vivia, né, de favores, de levar ali o conhecimento e daquilo que ele acreditava. Ele acreditava principalmente na sobrevivência da alma após a morte, na imortalidade e também na levitação, desafiando todas as leis de gravidade e também as leis de empuxo. Capa Preta trabalha muito dentro dessas áreas de espaço-tempo, né? Então, muitas pessoas importantes da sociedade o levavam para shows, digamos assim. Mas aqueles que acreditavam na linha espiritualizada dele o seguiam para entender a missão do que ele estava trazendo. Existem muitos relatos de processos de cura que ele fez, de libertação desses vícios, de também estar conseguindo esse controle psíquico, onde as pessoas precisavam chegar nessa estabilidade. Era isso que ele veio trabalhar nessa terra. Mas, como eu disse a vocês, pela sua condição de saúde, então ele morreu prematuramente. E o seu nome sempre foi levado adiante. Eles chamavam ele de médico dos pobres, médico dos loucos. Olha que interessante. E quando ele chegou no umbral, ele observou que
A imortalidade que ele buscava justamente a esclarecer as pessoas era isso de que a morte é um ciclo de vida. Então a morte, ela é um novo início. Mas como as pessoas são doentes de alma, doentes de espírito, quando chegavam lá, então não conseguiam se evoluir, não conseguiam nem entender o simples fato do desencarne. Então até hoje são conhecidos por pessoas que desdobraram até lá, por histórias que estão nos nossos livros, de pessoas que tiveram esse contato mediúnico, a fim de saber que existem os hospitais de tratamento lá. E Dr. Daniel trabalha muito com óleos minerais de unguento, então ele trata essas pessoas, as feridas delas, porque são reativos da carne chegar do outro lado, né, com essas marcas. Claro, não se é mais um corpo físico, mas as marcas são do que se carrega de forma kármica. E então ele vai curando, ajudando essas pessoas para que consigam passar para o próximo passo e ajudar e resgatar as próximas que virão. Também Dr. Daniel anda muito pelo umbral naqueles espíritos que já estão perdidos, né, para o resgate, que também necessitam muito desta limpeza. Imagine que processo, né? E aqui no Brasil, através de Allan Kardec, então, há muitos hospitais espirituais e tratamentos também dentro dos hospitais com alternativas espiritualizadas. Então, há o tratamento normal, por exemplo, ali, né, da medicina, e o auxílio dos espíritos, dos espíritas, né, que se fala, que são conhecidos popularmente como mesa branca, né? Então, quando se ocorrem casos de áreas psíquicas, dependências químicas, então clamo para que o Dr. Daniel venha trabalhar. Porque é o ápice do Senhor Capa Preta é vir trabalhar de branco, bebendo um copo d'água, como um médico. Veja que interessante o processo evolutivo deste Exu para isso. Então, o Dr. Daniel hoje também faz muitas cirurgias espirituais, principalmente nas partes respiratórias e pulmonares, porque é onde ele teve o problema, onde ele foi debilitado. Olha que interessante. Dr. Daniel também é um grande psicografista, então manda muitas mensagens de estudos da mente e suas reações e seus estados através da psicografia. É muito interessante ver o trabalho deste homem. Então, desde o nascimento, por tudo que passou e a sua morte prematura, é visível que veio para cumprir uma missão. E dentro desta missão, sobre a sobrevivência da alma, deixou esse grande legado e é aclamado até hoje. Essa é uma das passagens do Senhor Capa Preta por essa terra. É muito bonito ver o trabalho de resgate dele, tanto aqui em forma terrena, como lá no espaço do umbral. Como eu disse, Dr. Daniel, deixando esse legado tão grande até hoje, dentro da espiritualidade, através de suas cirurgias, de suas consultas e de sua psicografia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um axé de Casa de Padilha para vocês.